Pois é, minha amada família Eletrônica Fácil. Esse componente aqui que eu vou te mostrar hoje, ele é o componente responsável pela maioria das placas eletrônicas funcionarem com sucesso. Poucas pessoas conhecem, poucas pessoas vão a fundo sobre ele e não sabem a sua real importância para que tudo quanto é tipo de placa, seja de ar-condicionado, seja de notebook, seja de celular, seja a placa que for, funciona de forma show de bola. Muito menos ainda sabe medir e muito menos ainda sabe sobre os capacitores que estão junto desse componente para estabilizar o seu funcionamento. É isso mesmo, tá? Eu estou falando para vocês do cristal oscilador de quartzo, beleza? Você sabe a real função dos cristais nas placas eletrônicas? Sabe dominar esse conhecimento muito importante para o nosso dia a dia do mundo eletrônica? Se a resposta é sim ou se não, fica até o final desse vídeo que eu tenho muito conhecimento para passar para vocês sobre esse cara, inclusive contar uma história muito massa sobre um aluno meu que perdeu dias e não conseguiu resolver. Em 5 minutos eu matei o problema e eu não quero que você passe pela mesma situação. Então vem comigo que você passa de ano, tamo junto. Vamos pra cima! Pra gente começar muito bem, clica nos links aqui da descrição do vídeo, baixa todos os nossos e-books gratuitos do Eletrônica Fácil para aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, conheça todos os nossos treinamentos para te ensinar eletrônica do zero rumo à faixa preta também, e você pode participar da nossa lista VIP de pré-lançamento do nosso curso Leitura e Interpretação de Esquema Eletrônico de Placas Eletrônicas para você arrancar esse problema da sua vida. Ô, professor, não consigo ler esquema, não consigo interpretar esquema eletrônico de placa, acaba com isso. Clica no link aí da descrição do vídeo, você pode participar da lista de pré-lançamento deste curso do Eletrônica Fácil, que a gente vai lançar em breve para vocês, tá? Vamos lá? Ó, então, primeira coisa, pessoal, o que é esse componente chamado de X aqui, ó? Todos os componentes nas placas eletrônicas que levam a inicial X ou Y, tipicamente, tendem a ser um cristal oscilador de quartzo, tá? E para que serve um cristal oscilador de quartzo, pessoal? Você pode ter certeza que na maioria das placas e circuitos eletrônicos, os cristais osciladores de quartzo, eles estão conectados a pinos específicos de circuitos integrados. Podem ser circuitos digitais, que vão trabalhar como osciladores, geradores de clock, geradores de frequência, geradores de velocidade de funcionamento, de tudo quanto é tipo de circuito que está dali para frente na placa eletrônica. Perfeito? Inclusive, esse cara aqui é o coração dos microcontroladores. É ele que fica batendo tutum, 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 na velocidade sincronizada específica para que o processamento dos microcontroladores e microprocessadores aconteça com sucesso. Perfeito? Sem os cristais osciladores, tipicamente junto a 6 digitais e microcontroladores, não existirá a frequência base de funcionamento nas placas eletrônicas, a velocidade base de funcionamento das placas eletrônicas. Quando você escuta, por exemplo, num computador, num smartphone, quando você escuta em qualquer tipo de equipamento, esse equipamento trabalha em tantos megahertz, ou gigahertz, ou kilohertz, quem está determinando tipicamente, na maioria das vezes, essa frequência de trabalho é o cristal oscilador de quartzo junto a um circuito integrado que nele está conectado. Tá bom? Então, quando você bate o olho no cristal oscilador, ele é o cara responsável por determinar a frequência que a placa vai trabalhar, ou pelo menos que o circuito integrado que nele está conectado vai trabalhar. Por exemplo, aqui, ó, 32.768 kHz, 32.768 Hz, beleza? E aí quando você vai, por exemplo, analisa os datasheets, né? Então, por exemplo, você pega aqui o nosso querido Atmega 328P, do nosso querido Arduino Uno, você vai ver que entre os pinos X-Tal1 e X-Tal2 do nosso microcontrolador, você vai ter cristais que vão trabalhar nos ranges de 0.4 a 0.9 MHz, 0.9 a 3 MHz, 3 MHz a 8 MHz, 8 MHz a 16 MHz, e que esses cristais osciladores de quartzo terão 2 capacitores aqui para estabilizarem o seu funcionamento, e esses capacitores você não pode chutar o valor, você tem que usar o valor que o datasheet está falando, que nesse caso que vai de 12 a no máximo 22 picofarad, e é por isso que o meu aluno ficou 5 dias lá madrugando e não conseguiu executar o trabalho dele com êxito, e como que eu solucionei o problema dele
até o final desse vídeo. Fechou? Bom, agora que você sabe o que é esse componente, que é o cristal oscilador de quartzo, e para que ele serve, determinar a velocidade de funcionamento nas placas eletrônicas, pessoal, esse cara aqui é um componente chamado piezoelétrico. O que é um componente piezoelétrico? O piezoelétrico, ele trabalha da seguinte maneira: ou ele recebe um pulso elétrico e ele vibra, beleza? Para gerar algum tipo de trabalho. Por exemplo, quando você pega um alto-falante, que é um componente, né, piezoelétrico, um buzzer, é um componente piezoelétrico, e você joga lá o que? Um sinal elétrico, ele vibra de um determinado jeito, de acordo com a característica do sinal elétrico que você está colocando sobre ele, e ele transforma essa vibração em som, uma característica sonora. Nos cristais de quartzo, quando você energiza ele de uma forma específica, você consegue converter essa energização, esses pulsos, numa vibração, onde ele é inserido num circuito, essa vibração na frequência de ressonância dele, que nesse caso aqui é 32.768 Hz ou 32 kHz, ele vibrando, ele vai gerar uma onda, uma oscilação numa onda padrão, e essa oscilação nessa onda padrão vai determinar o clock, a velocidade de trabalho do circuito integrado que ele está conectado. Perfeito? Então ele converte o sinal elétrico que está inserido nele numa vibração, e essa vibração faz oscilar a tensão sobre ele, e essa tensão que vai oscilando aqui no pino, entre o pino 11 e o 10, né? Tipicamente desse circuito integrado 4060, que no caso, nos microcontroladores, no caso do Atmega 328P, entre o pino X tal 2 e o pino X tal 1, tá? Essa vibração, o CI detecta essa flutuação, e a frequência dessa flutuação vai determinar uma saída de clock numa frequência específica nas placas eletrônicas, tá bom? E aí, gente, qual que é a grande questão, tá? Imagina o seguinte, aqui a gente está analisando o esquema eletrônico de um relógio digital, perfeito? Que é o case que a gente está usando para fazer esse curso de leitura e interpretação de esquema eletrônico aqui com vocês, tá? E aí o fato é o seguinte, esse cristal de 32768 está sendo ligado aqui no 4060, e o 4060 ele é um divisor de frequência. Então em cada saída aqui, inclusive eu já fiz aulas aqui para vocês sobre isso, e tem dica de ouro sobre isso aqui também, exclusiva para membros, tá? Do Eletrônica Fácil. Em cada saída aqui, Q3, Q4, Q5, até o Q13, vão ter várias frequências de saída. E essas frequências de saída vão ser conectadas aos outros CIs, até virarem 1 Hz de frequência, que é o que faz incrementar o relógio digital. Então, o relógio vai incrementando, não é de 1 em 1 segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Para isso aqui virar 1 segundo, esse 1 Hz veio daqui, que para chegar aqui antes veio daqui 2 Hz, e para o 2 Hz vir aqui e chegar aqui nessa saída do 4060, teve que dividir múltiplas vezes a frequência de entrada em 32768. 32768 dividido por várias vezes vai gerar esse 2 Hz aqui, vai gerar 600 e tantos Hz, vai gerar 500 e tantos Hz, enfim, vai gerar múltiplas frequências aqui na saída, não vai? Então, o que vai acontecer com essa placa se o cristal oscilador não funcionar? Vai parar, o relógio vai parar de funcionar, o coração vai parar de bater e o relógio não funciona nada mais. Pode plugar o osciloscópio em qualquer lugar aqui, ó. Se não tem frequência e tem energização, e aí que você tem que analisar muito, né, os conhecimentos de leitura e interpretação de esquema eletrônico, mediu todas as alimentações da placa, mediu entre os pinos 16 e 8 DC e, opa, 5 volts, e 14 e 7 aqui, 5 volts, mediu aqui, ó, entre 16 e 8, 5 volts, alimentação tudo ok, mas não tem pulsação, o relógio não está contando, não está piscando, não está incrementando, não muda nada. Aonde que está o problema, gente? Pode plugar o osciloscópio na entrada do nosso querido cristal oscilador aqui entre o pino 10 e 11, que você não vai medir absolutamente nada, ou porque o cristal está com problema, ou porque algum desses capacitores entrou em curto ou fuga, ou porque existe algum mau contato elétrico nesta área aqui, tá? Uma coisa que faz cristais osciladores terem problemas de funcionamento, gente, eles são componentes muito sensíveis, tá? Então você não pode sobrecarregar esses caras aqui termicamente. Se você esquentar demais ele na hora de soldar ele pode dar problema. Certo? Então, placa não incrementa, não tem clock, não tem onda quadrada aqui na saída, não tem frequência, busque na origem. De onde vem a origem? Cristal oscilador.
Qual é a má notícia? Tipicamente você só consegue medir com qualidade esses sinais aqui usando o osciloscópio. Perfeito? Então, para você medir com qualidade o sinal que esse cristal aqui gera, tanto que na entrada, né? Que o cristal não gera uma onda quadrada, tá, pessoal? O cristal ele gera uma onda senoidal sobre uma determinada tensão, uma variação senoidal sobre uma tensão, e a onda quadrada gera-se na saída dos circuitos eletrônicos digitais, onde ele está conectado. Beleza? Então não acho que você vai medir com o osciloscópio aqui uma onda quadrada, porque não vai medir, só vai medir onda quadrada na saída dos nossos queridos CIs digitais que estão conectados nele. Perfeito? E aí entra a história, né, do meu aluno, que eu acabei de falar aqui para vocês. E eu vou fazer uma aula especial para membros, pessoal. Se você não é membro da Eletrônica Fácil ainda, clica no botão Seja Membro aqui. Para os membros faixa branca vai ter a dica de ouro número 5, onde eu vou medir com o osciloscópio o sinal característico desse CI aqui, que você aprendendo a fazer essa medição, você pode matar diversos problemas em qualquer tipo de placa eletrônica de ar-condicionado, notebook, MacBook, smartphone, qualquer placa que tenha CI, que tem um cristal oscilador lá que tem que oscilar para determinar a velocidade dele de funcionamento, tá bom? Vou ensinar vocês a medir na prática na dica de ouro número 5, exclusiva para membros, tá? Mas vamos lá. Sobre o meu aluno, gente, o que aconteceu? O meu aluno estava montando um projeto com o Arduino, e aí o Arduino, que usa um microcontrolador Atmega 328P, ele estava lá com um cristalzinho lá de 16 MHz ou 8 MHz, não lembro do projeto exatamente, tá? Ele estava montando um Arduino no protoboard para fazer o projeto dele de TCC. Ele colocou o cristal aqui, e aí colocou os capacitores lá e já fazia 3, 4 dias lá que não funcionava. E ele falou assim, professor Rodolfo, não aguento mais, eu vou desistir. Eu tenho que entregar o meu TCC, não roda, não funciona mesmo. Já tentei de tudo, cara. E já medi continuidade, já fiz tudo que você pediu. E o microcontrolador não processa. Não funciona. Medi as tensões, é tudo certinho. Mas não funciona. Me ajuda, pelo amor de Deus. E eu fui no protoboard dele, olhei lá, em 5 minutos achei o defeito. Achei o defeito. Quer ver, ó? Se você vir aqui no Google e digitar Arduino Standalone, ó, vai aparecer essa imagem aqui, ó, muito clássica. Tá vendo aqui? E aí nessa imagem aqui, o que você vê, ó? Microcontrolador, cristal oscilador, capacitores de estabilização dessa frequência, resistor aqui de pull-up no primeiro pino de reset, um LEDzinho aqui para ser controlado lá, tipicamente no pino 13, né, do Arduino, ou outro pino aqui do microcontrolador, tá? O que aconteceu, gente? Os capacitores cerâmicos, presta muita atenção nessa dica, tá? Se você chegou até aqui, coloca dica top no campo de comentários para saber quem que é comprometido, tá bom? Os capacitores cerâmicos, quando você pega ele, vou digitar aqui, ó, capacitor cerâmico. Quando você pega o capacitor cerâmico e vê ele aqui, ó, os PTHs, eles tipicamente têm uma marcação aqui, tá vendo? Ó? Desse valor aqui, ó, tá marcado aqui nele, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó, 103, com capacitor aí de 10 nanofarad, aqui é o capacitor aqui de 220 picofarad, né? E aí, gente, o meu querido aluninho, ele pegou 2 capacitores que estavam com esse código aqui apagados, tipicamente igual assim, ó. E colocou aqui. Colocou aqui, ó. Entre o primeiro terminal do cristal e o segundo, e o negativo, né? E aí eu perguntei para ele, falei, meu querido, qual que é o valor desses capacitores que você colocou aqui no cristal? Ele falou, pô, professor, eu fui lá na caixinha e peguei 2 capacitores cerâmicos lá, estava marcado na caixinha 22 picofarad e coloquei aqui. Eu falei, putz, lasco. Quando você trabalha, eu trabalhei muitos anos na escola, né, presencial, e a galera na hora de guardar os capacitores, mistura tudo, capacitor de 100 nano com capacitor de 22 pico, 33 pico, entre outros valores de capacitância. O que deve ter acontecido? A galera na hora de guardar, na hora de ir embora da aula, colocou tudo junto. E quando ele foi montar o circuito dele com os capacitores, que ele achava que era 22 pico, na verdade não era. Depois eu peguei o multímetro, medi lá e deu 100 nanofarad e falei para ele, olha aqui o valor desses capacitores aqui, ó. Esse cristal não vai oscilar nunca com esse valor de capacitância.
Qual é o valor que o datasheet recomenda? Mostrei o datasheet para ele, ó, de 12 a 22 pico, então você pode usar 15 picofarad, 22 picofarad e tá tudo bem, para que o cristal oscile com sucesso, né? E aí a gente pegou outros dois capacitores lá que inclusive tinham a marcação do 22, coloquei aqui e a placa voltou a funcionar. Voltou não, começou a funcionar. O oscilador começou a funcionar e aí então a placa começou a processar, processando o projeto dele funcionou com sucesso. Erro simples, mas se você não se atentar, a sua placa aí, se você está reparando ela, está fazendo um mapeamento do sistema oscilador, né? Se o capacitor que está ligado no seu oscilador está com problema, tiver com alguma fuga ou entrar em curto aqui, você for trocar por um outro qualquer, vai dar problema e não vai funcionar. Então você tem que colocar aqui no cristal oscilador os valores de capacitores conforme o datasheet recomenda. Para tipicamente kHz, alguns megahertz, 15 pico, 22 pico farad vai rodar muito bem e os valores dos capacitores têm que ser iguais. Não me coloque capacitores errados, senão não vai oscilar, não vai funcionar e você vai perder o resto de cabelo igual o professor Rodolfo está perdendo aqui. E aí você vai virar passageiro da agonia. Beleza? Os cristais precisam de capacitores precisos, capacitores bons, funcionando para ajudar ele na sua oscilação para determinar o clock do funcionamento das nossas placas eletrônicas, tá bom? Então, hoje você aprendeu sobre cristal, o que é, para que serve, peso elétrico, aprendeu os erros do meu aluno, aprendeu a checar esses capacitores aqui. E para você medir isso aqui na prática, a dica de ouro número 5, exclusiva para membros, estará lá apta para você então assistir. Em breve a gente vai postar esse vídeo aí para vocês. Se ele já estiver no ar, já vou colocar aqui nas telas finais. Bora ser membro, apoia o nosso canal. Curtiu essa aula? Deixa a aula top aqui no campo de comentários. E você pode baixar todos os e-books, Eletrônica Fácil, fazer todos os nossos cursos para ser faixa preta em eletrônica e também entrar na lista VIP de pré-lançamento do nosso curso Leitura e Interpretação de Esquema Eletrônico de Placas Eletrônicas. Fechou? Então, placa não funciona? Tem tensão? Cheque o sistema de oscilação nos microcontroladores, veja o datasheet, veja os valores dos capacitores, está corretinho, mede aqui, vê se tem oscilação, para que então você tire isso da sua cabeça para testar outras coisas. Mas muitas vezes o defeito está aqui, se o coração não bater, a gente morre, não morre? Placa eletrônica morre também. Fechou? Anota aqui no campo de comentários, placa eletrônica morre também. Valeu, vejo vocês no próximo vídeo, na nossa próxima Masterclass. Vamos que vamos, tamo junto. Vamos pra cima!